A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é uma alegria, como sempre, ter esse encontro semanal com você. Quero já desafiar você a se inscrever no canal, acionar aí o sininho, compartilhar o link e colocar aqui nos comentários a sua mensagem, a sua saudação, o lugar de onde você está nos acompanhando. Nós estamos em uma série desafiadora na carta de Paulo aos Romanos e nós vimos ao longo dessa carta Paulo falando a respeito de como nós somos salvos, justificados por Deus, e nas últimas semanas nós falamos do capítulo 12, onde Paulo trata agora com uma nova vida. Uma vez que nós fomos salvos, então como que a gente vive a vida a partir da perspectiva da salvação? Então nós vimos que Paulo falou sobre o propósito dessa vida em Cristo, ele falou sobre como a gente se relaciona tanto com os de dentro quanto com os de fora, e hoje nós vamos ver que Paulo também traz instrução para nós na nossa vida civil. Olha, a gente vive no mundo, então a gente precisa lidar com as leis. Como a gente lida com as leis? Como a gente lida com a política? Ou você acha que a gente tem que lidar, se meter nisso, ter opinião nenhuma? Não tem como. Você é cidadão de um país, você é cidadão de um estado, de um município, você tem obrigações civis, legais, você se relaciona com autoridades. Então, Paulo vai falar sobre isso com a gente também na carta aos Romanos. Como que essa pessoa que foi salva pela graça, foi alcançada pelo Evangelho de Jesus e vive uma nova vida em Cristo, como é que ela deve se relacionar com as autoridades? Seja as autoridades da igreja, seja as autoridades do Estado, seja as autoridades políticas, seja as autoridades de segurança, enfim, qualquer autoridade. Então é sobre isso que Paulo vai estar falando com a gente hoje e a gente vai então aqui ver no capítulo 13, Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Então, vamos lá, vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Bom, você já viu que Paulo está tocando num ponto sensível aqui, nosso, né? Nós temos dificuldades com relação a esse tema. Por quê? Porque o coração do homem naturalmente é rebelde. E é rebelde também às autoridades, sejam elas quais forem. Antigamente, quando nós estávamos sem Cristo, nós éramos rebeldes contra Ele, contra Deus, contra todo o princípio de Deus. Lembra disso? Mas uma vez que fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, a nossa atitude precisa ser oposta à rebeldia. Seja a rebeldia contra Deus, que naturalmente essa rebeldia é vencida pelo Espírito Santo, nos trazendo uma nova natureza, mas nós precisamos lidar com a rebeldia, que é a inclinação natural de se rebelar contra a autoridade civil, a autoridade humana. Então, Deus também instituiu as autoridades sobre a sociedade. E a gente precisa lidar com isso. Eu quero
ver com você o que o apóstolo Paulo nos instrui com relação a esse respeito. Ele começa dizendo que todos devem sujeitar-se às autoridades. Não existe isenção. Todo mundo deve se sujeitar à autoridade. Até mesmo as autoridades devem estar sujeitas a outras autoridades. Porque, meu irmão, entenda um negócio. Não exista ninguém que não tenha alguém a quem deva prestar contas. Não exista ninguém que não tenha uma autoridade sobre si. No fim das contas, ou você tem uma pessoa, ou você vai ter a autoridade das autoridades, que é o próprio Deus. Mas todos nós, no que diz respeito à nossa humanidade, temos sempre alguém que tem autoridade sobre nós. Então nós precisamos entender isso, que todos devem sujeitar-se às autoridades. Agora, nós precisamos definir aqui, antes da gente continuar, o que é essa autoridade que Paulo está falando aqui. Porque você vai perceber que existem algumas autoridades que são ilegítimas. Paulo está falando aqui de autoridade legítima. A autoridade ilegítima é um problema. É ilegal. Essa não é ordenada por Deus. E é óbvio que, como nós vivemos em um mundo quebrado, existem autoridades que não são constituídas por Deus. Existem autoridades que não são chanceladas por Deus. Elas prestarão contas a Deus, e olha que interessante, elas prestarão contas a Deus como se fossem. A justiça de Deus será muito mais rigorosa com esses. Então, a gente precisa entender isso daqui. Agora, no que diz respeito à nossa limitação disso, e a gente não tem muitas vezes como aferir esse negócio, mas no que diz respeito à nossa limitação disso, nós devemos observar aquilo que Paulo diz na mensagem que nós refletimos na semana passada: ter paz com todos. Ter paz com todos. Ok? Então vamos lá, vamos falar das autoridades constituídas por Deus. Ele vai dizer: pois toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por eles. Então, a origem da autoridade é sempre divina. As autoridades devem ser respeitadas, devem ser atendidas, porque a origem delas é da parte de Deus. É lógico que Paulo aqui está levando em consideração o princípio da soberania de Deus. Deus é a autoridade maior. E ele, como autoridade maior, estabelece autoridade sobre os homens. Estabelece ordem num mundo caótico. Aliás, a importância da autoridade na nossa sociedade é exatamente porque o pecado entrou no mundo, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5,12. Porque o pecado entrou no mundo, a gente precisa dessa organização social de pessoas que exercem autoridade sobre outras, para que a justiça, a equidade, para que o bem seja preservado nesse mundo, para que a lei possa ser cumprida, para que as responsabilidades possam ser alcançadas, serem seguidas. Então, o apóstolo Paulo diz que toda autoridade, ela é fruto que ela vem de Deus, vem da parte de Deus. Portanto, ele diz no verso 2, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Se rebelar contra a autoridade é se rebelar contra Deus. Agora, é óbvio que essa rebeldia, voltar-se contra a autoridade, não sujeitar-se contra a autoridade, é claro que isso está atrelado enquanto a autoridade exerce a sua função para o bem, para a justiça, para a promoção do bem, da justiça, seguindo os conceitos, as ordens estabelecidas pelo próprio Deus. Então, essa autoridade precisa ser
é respeitada. Rebelar-se contra a autoridade que Deus estabeleceu é um pecado contra o próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No verso 3 ele diz: pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você nunca vai ver um cidadão de bem fugindo da polícia. Você nunca vai ver um oficial de justiça com um mandado de prisão na casa de alguém que não cometeu nenhum crime. Não. Quando o cidadão de bem está vivendo a sua vida, a autoridade policial, por exemplo, é um bem para ele. Ele se sente bem, se sente protegido. É até indiferente no seu dia a dia. Então, assim, o que o Paulo está dizendo é que as autoridades, elas causam temor naqueles que... elas não causam temor naqueles que fazem o que é certo. E, obviamente, entende-se e precisa ser que o cristão precisa ser um cidadão de bem. Ele não tem que temer autoridade nenhuma. Ele não precisa ficar com medo de nenhuma autoridade, uma vez que ele vive uma vida para a glória de Deus. Mas aqueles que fazem o que é errado, sim, esses temem a autoridade. Esses têm medo da autoridade. Paulo vai dizer: você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. Esse aqui é um outro aspecto da autoridade, que aí agora a gente precisa falar com as autoridades. O problema é que, muitas vezes, a gente não vê a autoridade dando honra àquele que pratica a justiça, àquele que pratica o bem. Muitas vezes, aqueles que têm autoridade abusam da sua autoridade. A gente vê isso de várias maneiras. A gente vê isso desde o policial, o mau policial, que sempre tem numa profissão o mau juiz. Você já foi, por exemplo, num posto, numa unidade de saúde, e a atendente ou o atendente está ali, te tratou de forma grosseira, desrespeitosa, desleixada. E é curioso, pode olhar. Sempre atrás dessa pessoa, na parede de trás, tem uma plaquinha lá com uma lei dizendo que você não pode se manifestar de uma determinada forma contra o servidor público, porque ele é uma espécie de autoridade. Só que isso é verdade, não deve mesmo ser desrespeitoso, deselegante, né? Não deve ser, com ninguém. Mas esse servidor público que exerce aquela pequena autoridade, alguns vão dizer sobre a síndrome da pequena autoridade, né? Exerce uma pequena autoridade naquele momento, também deve tratar o cidadão com respeito, com dignidade. Ele paga o imposto, ele paga o seu salário. A autoridade constituída, o juiz, o servidor público, toda a autoridade constituída, o pastor, o político, todos esses devem tratar o cidadão de bem com honra, com respeito. Essa é a outra mão da situação. O cidadão deve respeito, submissão à autoridade, e a autoridade deve honra ao cidadão de bem. Ele não é passível de punição da justiça da autoridade, ele precisa receber a honra da autoridade. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Então ele fala com a gente quando a gente está na posição de servir e de se submeter à autoridade, mas ele fala também que quando a gente está numa posição de autoridade em alguma área da nossa vida, nós precisamos também dar honra, prestar honra àqueles que estão ali sujeitos a nós, quando nós estamos numa posição de autoridade. E Paulo vai dizer, olha, as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. É interessante porque Paulo continua falando das autoridades. A autoridade está a serviço de Deus para o seu bem. Então o cidadão deve se sujeitar à autoridade porque a autoridade está a serviço de Deus, amando de Deus, e a autoridade deve servir ao cidadão porque ela não age por si só. Ela não exerce autoridade por si mesmo. Ela está
fazendo um serviço para Deus. Então, todo aquele que exerce autoridade deve exercer a autoridade no sentido de honrar a Deus com o seu serviço, honrando o cidadão. Aliás, não seria um mundo maravilhoso se fosse assim? Seria um mundo extraordinário. Então, olha que coisa maravilhosa que o Evangelho nos ensina. Aí ele vai continuar dizendo: mas se você estiver fazendo algo de errado, é evidente que deve temer, pois elas, a autoridade, têm poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Então a autoridade, ela está ali para isso. Você fez o que é errado, ela vai te alcançar. A justiça vai te alcançar. É evidente. E aí Paulo vai dizer no verso 5: portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Sujeitem a autoridade, não apenas para que você não sofra o prejuízo, a ação de punição da autoridade, mas também para que você possa ter uma consciência tranquila, você possa viver em paz, possa viver tranquilamente. Então, deixa eu falar com você aqui. Você tem honrado, se sujeitado à autoridade política? Isso é um ponto sensível para a gente. Mas eu não votei nesse prefeito, não votei nesse governador, não votei nesse presidente. Mas a sociedade que você vive estabeleceu que as autoridades são constituídas por uma eleição onde a maioria vence. Gostando ou não, votando ou não, não importa. Ele é o seu presidente, seu prefeito, seu governador. E você, como cristão, deve honrar. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que deve-se orar por eles, para que nós venhamos ter tempos de bonança, bons tempos, tempos proveitosos para que o evangelho possa ser pregado em tempos de paz. É assim. Às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós temos uma atitude de rebeldia contra essa liderança, não de forma prática, lá no sentido de no sentido de alguma manifestação pública, mas dentro do nosso coração. Olha, claro, essa pessoa, esse político, eu não votei nessa pessoa, mas ela é autoridade constituída. Qual é o meu interesse? Que essa pessoa se dê mal e aí a minha sociedade vai sofrer, ou que essa pessoa se dê bem e a sociedade é abençoada? Que a sociedade seja abençoada, que ela seja uma bênção. Então, o cristão precisa enxergar a vida, a cosmovisão do cristão precisa ser completamente diferente do mundo. Precisa ser completamente diferente de antes, meu irmão. Aliás, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Se você tem uma cosmovisão política e igual que você tinha antes de aceitar a Cristo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando Jesus é preso, Pilatos diz para ele assim: você não sabe que eu tenho o poder de te matar ou de deixar viver? Jesus diz: nenhuma autoridade você teria se meu pai não tivesse dado a você. E aquele ali era um homem mau. Mas Jesus se sujeita à autoridade daquele homem. Jesus ouve as suas acusações de injustiça. Jesus vê a sua politicagem ali. Olha o exemplo do nosso Senhor. Você acha que quando Paulo escreveu essas palavras aqui em Romanos, quem você acha que estava no poder do império? Era um grande imperador? Um homem justo? Uma autoridade ilibada? Que fazia só o bem a todos? Não, eram homens maus, terríveis, sanguinários, promíscuos, perseguindo a igreja de Jesus, perseguindo o povo de Deus. Paulo está falando isso aqui, não é da boca para fora, não. Ele está vivendo essa realidade. Então, nós precisamos entender que a nossa cosmovisão de como a gente enxerga as nossas autoridades, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, precisa ser completamente diferente, precisa ser bíblica. Você não tem que seguir o seu coração, você tem que seguir as Escrituras.
Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus e submeter a ela. Você precisa, sim, denunciar o que é errado. Você precisa discordar daquilo que é mal. Como diz o apóstolo lá no capítulo 12, você precisa odiar o que é mal, mesmo quando vem da autoridade. Isso precisa ser denunciado, mas nunca com desrespeito, nunca com rebelião, nunca com rebeldia. Você nunca vai ver isso nos apóstolos, você nunca vai ver isso em Jesus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito bem. E aqui Paulo termina agora no verso 6 com uma parte que é a parte que mais nos pega. Ele diz: é por esse motivo também, porque as autoridades foram constituídas, é porque as autoridades existem, é porque as autoridades foram constituídas, é porque vocês precisam se submeter às autoridades, Paulo vai dizer, é por esse motivo também que vocês pagam impostos. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu também não. Os nossos impostos, alguns são justos, outros são injustos. Alguns fazem sentido, outros não fazem sentido. O brasileiro, ele trabalha 6 meses só para pagar imposto. É uma exploração. É algo terrível. É um abuso das autoridades. E um dia elas prestarão contas a Deus disso. Um dia elas prestarão contas a Deus da miséria que elas causam na vida das pessoas, de milhares e milhares de pessoas, por causa da exploração do imposto. Mas isso cabe ao justo juiz. Isso cabe ao Senhor da glória. Nós podemos nos manifestar no voto, nós podemos nos manifestar das maneiras que são legítimas, tudo isso está certo e deve ser feito. Mas nunca com rebeldia. Nunca com rebeldia. E essas autoridades vão prestar contas a Deus do seu abuso. Vão prestar contas à autoridade maior que é o nosso Deus. Mas Paulo vai dizer, é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. É justo que aqueles que prestam serviço ao Senhor, à sociedade, recebam o seu salário. É justo que o professor receba um bom salário, o policial receba um bom salário, ele arrisca a vida dele. É justo que aqueles que exercem o seu trabalho e autoridade sobre a sociedade recebam um bom salário. É justo também que eles trabalhem para justificar o bom salário que recebem. É justo, é justo. E Paulo está dizendo isso. A gente paga imposto não é porque a gente gosta, é porque é necessário, é porque é justo, é porque é importante. Aí Paulo vai dizer no verso 7, deem a cada um o que lhe é devido. O que Paulo está dizendo aqui é que imposto é dívida. Meu irmão, você precisa entender o seguinte, deixa eu falar aqui diretamente com você. Agora eu gostaria de falar com você que é empresário, microempresário, você que tem o seu negócio, seja ele do menor ao maior. Você paga os seus impostos em dia? Ou você tenta burlar o fisco? Você emite nota fiscal? Você tem sua empresa regularizada? Ah, pastor, mas se eu regularizar minha empresa eu quebro. É mesmo? Eu achava que você servia um Deus fiel, um Deus que ama a justiça. Você acha mesmo que é o dinheiro que sustenta o seu negócio? Você acha mesmo que Deus é tão pequeno que Ele estabeleceu que você teria condições de ter um negócio para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas? Para que Deus, através da sua empresa, do seu negócio, possa sustentar famílias. Você acha mesmo que Deus é tão irresponsável de que você quebraria se você fizesse o que é certo? Você acha que Deus é assim, ele é tão displicente? Eu estou querendo dizer que você precisa, talvez você esteja tão enrolado com esse negócio, que não dá para fazer da noite para o dia. Mas dá para você começar. Dá para você se organizar, dá para você se planejar a colocar as coisas na sua empresa. Você que é MEI,
Dá para você organizar essas coisas. Você precisa de ajuda, de alguém que possa te ajudar? Eu vou te dar uma dica aqui. A gente tem na nossa igreja a Secretaria de Empreendedores, que dão uma força de orientação com relação a essas coisas. Então mas nada justifica a sua atitude de viver dessa maneira, de tratar dos seus negócios dessa maneira. Porque mais cedo ou mais tarde, a autoridade vai alcançar você. E aí você não apenas vai perder o seu negócio, vai perder dinheiro, como você vai arrastar o nome santo de Jesus nesse pecado terrível. Eu gostaria de desafiar você a colocar isso diante de Deus em oração. Em primeiro lugar, em confissão diante de Deus. Confessando isso diante de Deus. E dizendo para Ele para que Ele tenha misericórdia de você e que te ajude. Coloque gente na sua vida para te orientar. Que dê condições de você fazer isso, você regularizar essas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Meu irmão, embora esse mundo nos oprima com muitos impostos, com muitos encargos, o nosso Deus, Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele é o Deus de toda bênção. Você precisa confiar na fidelidade de Deus. Você precisa confiar mais na fidelidade de Deus do que na corrupção humana. Deus é infinitamente mais fiel e ama muito mais a verdade e a justiça do que esse mundo pode ser corrupto. Então pense nisso em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Só para a gente terminar e orar. Então Paulo vai concluir dizendo, olha, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. É assim que Paulo fecha. É assim que Paulo fecha. E saiba de uma coisa, meu irmão, enquanto você e eu vivermos nesse mundo quebrado, nós vamos ter que lidar com essa tensão. Nós vamos ter que lidar com isso. Eu gostaria de resumir o que Paulo disse, como Paulo resumiu aqui no finalzinho. Pague os seus impostos. Todos eles. Pague. Respeite as autoridades. Você é uma autoridade? Honre o cidadão. Dê honra. Porque ele paga o seu salário. E porque você vai prestar contas à autoridade superior. A autoridade que está acima de você pode ser ruim também. Mas você precisa entender que no final, no topo dessas autoridades todas, que vai tendo uma acima da outra, tem uma que é justa, é perfeita, que é o Deus justo. Esse de onde vem toda a autoridade que vem dele. E você precisa exercer a sua autoridade com submissão a Deus. Você precisa exercer a sua autoridade com temor no coração de que aquele da qual os olhos são como chama de fogo, ele um dia julgará o seu trabalho. E aí eu quero fechar te fazendo uma pergunta, você que exerce autoridade. Você está exercendo a autoridade como Deus exerce? Com justiça, misericórdia, compaixão? Você está exercendo autoridade como Deus exerce a autoridade? Você está exercendo a autoridade para a glória de Deus e o bem social? O bem comum? Pense nisso. Eu gostaria de orar com você. Pai Santo, nós viemos diante de Ti, em Jesus, e nós vivemos em um mundo que não é fácil. E porque esse mundo é um mundo quebrado, o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade jurídica, política, espiritual, autoridade familiar, autoridade de segurança. Nós temos várias camadas de autoridade. Senhor, tem misericórdia de todos aqueles que exercem autoridade, que possam fazer no temor do Senhor. As más autoridades, Senhor, as autoridades ilegítimas a Deus, tem misericórdia. Olha para o sofrimento daqueles que sofrem as injustiças por causa daqueles que tomaram a autoridade para si sem que tenham recebido do Senhor. Não é legítimo, meu Deus. Ó Deus Santo, tem misericórdia e haja com justiça para o bem comum da sociedade. Mas aqueles que exercem autoridade, Senhor, legítima dada pelo Senhor, que possam exercer no temor do Senhor, para o bem comum, honrando o cidadão comum,
honrando o cidadão, meu Deus, que sustenta todo esse sistema. Em nome de Jesus. Senhor, também nos dê um coração submisso, sujeito, um coração em paz, um coração temente ao Senhor, que faz Tua vontade, que vive, meu Deus, para a Sua glória, a fim, meu Deus, de que nós possamos viver uma vida reta, onde a autoridade não possa exercer nenhum temor sobre nós. Nos dê um coração sujeito, meu Deus, a toda a autoridade que o Senhor estabeleceu. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós. Abençoe as nossas vidas, nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mais uma vez, pela sua presença aqui. Espero você na semana que vem. Terça-feira, às 20 horas, estaremos novamente por aqui com a graça e a bênção de Deus. Quero desafiar você, se você ainda não é um parceiro desse programa, seja um amigo da missão, entre aqui no site, no QR Code, para que você possa participar conosco, para que essa mensagem, para que toda a programação da TV Viva a Promessa alcance mais e mais pessoas. Seja um amigo da missão. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até lá.